Pacto Educativo Global é uma proposta que o Papa Francisco deixou e que desafia educadores, escolas e famílias. Fernando Magalhães é presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas e hoje convidado do programa Eclésia, que começo por cumprimentar. Muito boa tarde. Olá. Obrigado por estar no programa Eclésia. Começamos por esta centralidade que tem o tema da educação, como dizia. Claro que o Pacto Educativo foi a forma como o Papa Francisco materializou num conjunto de 7 objetivos as propostas para a educação. 7 compromissos, de facto, que são compromissos para a vida. O Pacto Educativo foi uma forma, como dizia, do Papa materializar aquilo que nos veio entregando como legado, como preocupação, como cuidado. Em rigor, está tudo de acordo com aquilo que o Papa teve no âmbito do seu pontificado, que era uma grande lógica do cuidado. E também a educação como um ponto grande de cuidado. Não é? E se quisermos traduzir estes 7 compromissos em linhas essenciais, de que forma é que as poderíamos agrupar? Acho que é uma 0 e depois 7. A 0 é esta. O Papa, no fundo, ao propor o Pacto Educativo Global, aquilo que nos diz é: eu fiz-vos uma série de propostas e uma proposta grande que fiz a todos e a todos, não a Igreja, a todos como humanidade, é que temos que cuidar desta casa comum. E temos que cuidar de nós todos uns com os outros como irmãos. Estamos a falar de Laudato Si, estamos a falar de Fratelli Tutti, em rigor. E o que é que nós temos, o que é que está aqui com o Pacto Educativo? Está que ninguém chega a estas transformações, quer do cuidar da casa comum, quer de cuidarmos de todos uns dos outros como irmãos, se não for por via da educação. Isto, o Papa que diz é: não há transformação sem um processo educativo nessa preparação. Não há transformação se não educarmos para essa transformação. E o que o Papa propõe, então, é: não conseguiremos fazer, no entanto, esta educação se não estivermos todos juntos a fazê-lo. Mas todos juntos é todos, efetivamente. É sempre o todos do Papa, não é? Todos nesse processo. E só vamos fazê-lo em pacto. E... Isto é, se todos unirmos esforços, se todos unirmos forças e estivermos convergentes nesse processo. Ele dizia sempre aquela velha afirmação de: para educar uma criança é preciso toda uma aldeia, não é? E, portanto, todos juntos é que conseguiremos levar a cabo esta dimensão da educação. Nesse mesmo sentido, convoca todos a realizarem este pacto educativo nas suas mais diversas expressões, mais micro, mais macro, mas que cada os diferentes organismos, as diferentes organizações, as diferentes escolas, as diferentes instâncias encontrem forma de concretizar este pacto e dilo sem protagonismos. Isto é, não temos que nos pomos em bicos de pés porque somos os líderes deste processo. Não, vamos todos unir-nos em pacto para construir isto. E estabelece 7 grandes linhas, os tais compromissos, para que isto se possa materializar, atingindo, de uma latitude à outra, do nosso planeta, porque as realidades são muito diversas, mas às tantas essas 7 grandes linhas são comuns. E com essa preocupação do Pacto chegar a todos os adolescentes e jovens, há também muito essa preocupação, que na linha também do que o Fernando dizia, de que é de facto através da educação que se consegue construir a fraternidade, conseguem acabar guerras, consegue um desenvolvimento integral. No fundo, o Papa é jesuíta, não é? E, portanto, a educação tem ali, centralmente, no âmbito do seu carisma como religioso, jesuíta, membro da Companhia de Jesus. Portanto, ele sabe claramente que a educação é o meio, é o instrumento, é o recurso, como dizíamos há bocadinho, para a transformação, para se conseguir qualquer coisa. E o que ele sugere é que, efetivamente, tudo isso se passe em processo educativo. Quando falava dos 7 compromissos, é porque, efetivamente, ele entende que esses são nevrálgicos, não é? A centralidade da pessoa, a pessoa como no centro de tudo, o escutar as gerações mais novas, o que isto tem de pedagogia, a família, responsabilizar a família, não é? A questão do renovar a economia e a política, o cuidar da casa comum, enfim, todos estes aspectos. Está-me a faltar ao que me parece, mas nas minhas contas... Fala também na promoção da mulher. Exatamente. A promoção da mulher, tudo isto são, efetivamente, um conjunto de compromissos que o Papa quer lançar para este desafio grande. A tal ponto que a própria Associação Portuguesa de Escolas Católicas fez recentemente um congresso onde o Pacto Educativo Global esteve no centro. Eu diria que a Associação Portuguesa de Escolas Católicas não se cansa de reforçar a toda a hora este legado do Papa. Porque o que é que sai desse congresso, essencialmente?
Olha, sai desde logo esta noção de pacto. Há coisas que se oferecem pelos resultados, outras que se oferecem pelos conteúdos e outras que se oferecem pelos meios. E eu acho que o Congresso valeu muito por si, exatamente pela forma, pelo modo. E, de facto, ele nasceu, cresceu, concretizou-se em pacto, para além de estímulo e revivificação desta nossa identidade como escola católica, absolutamente essencial para a nossa existência, e, de facto, acabou por remobilizar uma série de agentes dentro e fora, e isso foi um rico legado. E foi pelo modo, foi pelo método como foi feito. É justo dizer que, a partir da experiência do Congresso, dos temas em debate, e estou a referir-me até às propostas que daí saíram, ou que emergiram a partir dos debates, de olhar a escola como um local de transmissão cultural, um local de transformação social também, ou seja, olhar a escola não apenas como, ok, eu vou fazer a minha parte curricular, mas há muito mais para além disso que pode acontecer na escola. Eu gostei mais do segundo trans do que do primeiro trans. Mais do que transmissão, efetivamente, essa transformação, não é? E se for transmissão, que seja transmissão de um protagonismo, do lugar e do papel que tu tens, tu miúdo, tu miúda, tu jovem, tu professor, tu professora, do lugar que tu tens, e mais do que de um conhecimento apenas que migra de alguém para alguém ou de um papel para um cérebro. O Papa Francisco dizia-nos e diz-nos, há de nos continuar a dizer isto toda a vida, daquela forma tão bonita que era a linguagem do coração, da alma, do coração, da mente e das mãos, não é? E que estas coisas, vale a pena que estejam aqui, se brotarem daqui e passarem para aqui, não é? Ele dizia, importa efetivamente que a nossa linguagem, a linguagem e a educação, passe pela mente, pelo coração e pelas mãos, não é? Que se pense aquilo que se sente e que se faz, que se sinta aquilo que se pensa e que se faz, e que se faça aquilo que se pensa e que se sente. E é uma imagem lindíssima não só para a educação, como para a visão da educação do Papa Francisco. E tudo isto sempre na égide de um ponto que é égide, digo eu, que é o cuidar do outro. Também a educação é isso, é o cuidar do outro, não é? E o cuidarmos uns dos outros. A Fundação Pontifícia Escolas Ocorrentes do Papa Francisco, fundada por ele, dizia que já depois da morte do Papa, que sem dúvida nenhuma causa sentimento de tristeza, mas também de fortaleza pelo exemplo que ele deixou. Só pode também o Presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas. Só pode ter este sentimento de fortaleza. Só pode ter esse sentimento de fortaleza. Continuará a falar o Papa Francisco também às escolas e aos professores e aos diretores? Há de continuar. De resto, desde logo por uma gratidão imensa e eterna a Deus pelo Papa Francisco que nos foi dado, e seguramente pelo que há de vir em seguida como legado dele que fica para a continuidade da Igreja de Jesus, e que havemos de continuar a levar com a força do Espírito, seguramente. Fernando Magalhães, obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia nesta análise a temas essenciais do pontificado do Papa Francisco. Obrigado, nós também. Muito obrigado.